eu estive aqui em março, não sei se as mesmas pessoas estavam aqui. Eu fico muito honrada com o convite, é uma oportunidade de estudo, de aprendizado. Eu gosto muito do meu contato com o outro através do Evangelho. Todo momento que você está estudando, preparando alguma fala, você está sendo muito beneficiado, porque aquilo veio para você porque era necessário esse estudo. Então, sempre que eu sou convidada, eu gosto de participar. A casa que eu frequento regularmente é a casa de Eurípides. Todo mundo pensa que lá é só um sanatório espírita, né, para dependente químico e transtorno mental, mas lá também é uma casa espírita, onde nós temos os cursos, tratamentos de desobsessão e etc. Então, eu estou lá desde 2008 e também participo de outros grupos conversando com vocês, porque na verdade eu não sou uma oradora espírita. Eu acho esse termo muito forte. Então, eu sou uma pessoa que vem aqui para a gente bater um papo, né? E hoje, vocês estão me ouvindo bem? Precisa de microfone? Seja interessante pela imagem, né? Tá bom. Se quiser tirar, ensina. Só ninguém Eu prefiro ir para ligar. isso. Ótimo, tá bom. E aí você pode tirar aqui se quiser. Então, hoje o nosso tema, ele está ainda dentro do Bem-aventurados os aflitos, do capítulo 5. A casa está fazendo realmente um estudo do Evangelho desde o início, passando por todos os itens, né? Isso é muito bom. Então, hoje nós vamos num item que diz: se fosse um homem de bem, teria morrido, né? É uma fala usual, né? E Kardec se preocupou em fazer uma interpretação dessa fala e colocar para nosso esclarecimento do Evangelho, né? Então, deixa eu abrir aqui que eu não quero ficar olhando para trás, eu só vou olhar aqui na minha tela para eu não esquecer alguns itens, porque às vezes eu empolgo e esqueço. Então, aí o meu boa noite, né? E em seguida o nosso tema. O nosso tema: se fosse um homem de bem, teria morrido. Capítulo 5, no item 22. É bom a gente fazer as reflexões, porque isso é um julgamento, né? Até quando e como é que nós fazemos esses julgamentos, né? E talvez nós fazemos por hábito. Talvez nem passe muito pelo nosso processo de consciência, de ódio ou de revolta com alguém. É um hábito que a gente tem de criticar, né? Então, essa reflexão está lá. Como não foi lido, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que tem essa fala, porque ele é muito importante. Acho que são 3 parágrafos, eu vou ler um, vou comentar e depois novamente. Eu vou pedir a gentileza para você pegar meu óculos aí dos bolsos, por favor. Esse aqui está muito. É possível. Primeiro, comentar a mensagem que foi lida no início sobre a justiça divina. Tem muito a ver com o tema. Tem muito a ver. A gente sempre está procurando, sempre fala: não, eu quero a justiça, eu quero que aconteça o que seja justo. Mas o que é a justiça divina? Né? Porque nós somos perdoados, mas será que nós já nos limpamos da falta cometida? A reencarnação é a oportunidade da limpeza pela falta cometida. Eu gostei muito, acho que tem muito a ver, penso que você escolheu de propósito. Então, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente
frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Fala pertinho. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que a um bom que receberá, em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que cometeis uma blasfêmia. Importante. É uma mensagem de Fenelon, 1861. Então, cuidado com esse julgamento que eu faço. Então, até aqui a seguir vem: se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a começou. Por que queríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar, e que o prisioneiro que tivesse cumprido sua pena, que dirias do prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena, e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Sabei, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que, enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, que é a única existência verdadeira. Paris, Sens, 1861. Então, essa é a reflexão. Nós temos o hábito de assistirmos, algumas pessoas têm esse hábito, outras já não têm mais, já não gostam, essas notícias que envolvem condutas criminosas graves, atrozes, bárbaras, né? E aí é natural, isso é natural, que qualquer um de nós fique indignado, né? Pelo sofrimento da vítima, pelo sofrimento da família, né? E dentro do nosso coração vem aquela revolta, e é a hora que a gente profere. Aí, e um homem desse a polícia foi atrás, deu um tiro nele e ele não morreu. E ele é um mal, e a vítima dele morreu, né? É natural, não está errado se indignar. Nós não podemos concordar, achar que é natural isso. Mas a atitude do cristão a que o Evangelho está se referindo é que eu não traga para os meus sentimentos essa revolta e esse julgamento. Por quê? Porque nós não conhecemos o contexto daquelas vidas envolvidas nesse fato. E talvez, como foi dito agora, aquele homem vai continuar vivo sim, porque o seu aprendizado ainda não terminou. E o inocente que se foi, no papel de vítima daquele algoz, estava
talvez tenha concluído a sua missão aqui, porque aqui é cativeiro. Mas como nós temos, aí eu gosto muito de viver aqui, né? Deixo bem claro, amo viver nesse planeta maravilhoso. A gente é apegado a isso. A gente interpreta a morte como um castigo. Então, você verifica um fato e diz assim, olha lá o meu vizinho, um era bom e o outro mau. E agora o que é bom foi embora e ficou o mau vizinho. Esse passou pelo mesmo problema, teve um evento, uma inundação. Quem faleceu? O bom, o mau ficou. Talvez aquele bom já tinha cumprido a sua missão aqui. E aquele acontecimento foi apenas para levá-lo desse planeta, porque aquele já cumpriu tudo que ele tinha que cumprir. Pode ser até, fazendo uma história, uma fantasia, que ele ajudou até salvar o homem que era mau, né? E ainda fez essa última vontade. Então, nossa reflexão nessa noite é sobre isso, sobre esse poder que tem a nossa palavra, o nosso julgamento. E um alerta que eu acho muito interessante: quando a gente foca nesses casos de agressões e faz o julgamento e traz a revolta para dentro da gente, é veneno, viu? É veneno para a alma. Porque, então eu vou ser alienado, eu não vou participar de nada. Não, observe, faça a oração, tanto para o autor quanto para a vítima, tanto para o mal quanto para o bom. Eu tive um aprendizado imenso, tenho vários, mas com essa pessoa que é minha dirigente na casa de Eurípides, a Francisca, quando nós tivemos um evento muito trágico aqui em Goiás, muito trágico, a população ficou muito revoltada por ocasião da queda de um helicóptero, que morreram várias autoridades, e também morreu o autor de um crime bárbaro. Não sei se vocês se recordam que ele havia matado várias pessoas. Quando foram lá para fazer reconstituição, sofreu-se um acidente e morreram várias pessoas. Foi uma comoção. E um dos delegados era amigo pessoal da minha dirigente lá no centro. E eu de manhã falei com ela, falei, nossa, que coisa triste, para você ver como que carga que carrega esse autor, né, desse crime. Agora vão esses tanto de pessoas em função de estarem buscando comprovar o que ele havia feito. Ela falou, não fala mais isso. Você não sabe nada. Nós não sabemos nada. Não julga aquele que estava junto com eles, e nós não sabemos qual a circunstância envolve todo esse fato de que todos eles morreram na mesma condição. Autoridades e autores. Isso não tira responsabilidade de ninguém, que foi dito no começo, na justiça divina. Mas não compete a nós o julgamento. Se aquela pessoa que levou à situação de acontecer um acidente com todos e todos falecerem, se ela tiver um compromisso nisso, compete à justiça divina a cobrança, não a nós, no nosso sentimento. Então, é um exercício que se faz. Não é fácil, né? Eu sou amiga da doutora Laudelina, foi minha colega na Polícia Civil, agora já sou delegada aposentada. Então, a gente que lida com o crime, você tem que ter muito essa informação, essa consciência com você, de fazer o que tem que ser feito. O julgamento pertence a Deus. Mas quando você está lá, não, o procedimento da lei é tarefa assumida nesse plano, que é tomar todas as providências cabíveis. Mas esse julgamento do cristão, de eu olhar para ele, achar que ele, como ser humano, é pior do que eu não sei qual é a minha conduta do passado,
das minhas encarnações passadas, ninguém está nessa condição, né, de julgar. O outro aprendizado também foi com um dirigente, que era meu professor, no grupo de regeneração, seu Eli. Teve um crime também de grande repercussão, aí chegou lá uma pessoa muito revoltada, porque as pessoas eram vítimas, crianças, e ele falou: o que se faz um cara desse? Por isso que eu sou a favor da pena de morte, lá dentro da casa espírita. Aí o dirigente disse para ele: olha, se isso te angustia muito, eu entendo, mas você deveria pensar o seguinte: se Jesus estivesse aqui e fosse perguntado para ele qual seria a opinião dele a respeito disso, se ele deveria ser condenado a morrer ou se ele deveria permanecer aqui para fazer seu aprendizado, a sua caminhada, né? Todo mundo sabe a resposta, né? Então, quando uma coisa te indignar muito, quando você achar que está sendo cometido uma injustiça, pensa nisso também, né? Pensa qual seria a opinião de Jesus a respeito desse acontecimento. Isso nos ajuda muito. Por quê? Porque nós já conhecemos os exemplos de Jesus, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, esse homem que escapou da morte, nós estamos entendendo que ele mereceria a morte, né? Você está passando? É para eu passar. Quando um homem mau escapa de um perigo, julga-se que deveria ter morrido por ser mau. Essa é a interpretação, essa é a história do Evangelho. Quais são as reflexões amorosas que nós podemos fazer dessa leitura, né? Primeira reflexão amorosa: somente pessoas boas merecem viver. E o que é bom e o que é mal? O Evangelho, ele está cheio de caracteres do homem de bem. Lá no capítulo 17, no item 3, tem os caracteres. Não era palestra, então não cabe falar. Mas o que se pede lá? Que ele não seja orgulhoso, que ele não seja egoísta, né? Que ele tenha compaixão do próximo. E lá tem todas as características. E tem mais, essa questão de ser bom, tem graus. Tem pessoas boas, muito boas, maravilhosas, excelentes, angelicais. Será em qual bom que nós nos enquadramos? Ou será em qual mal que nós nos enquadramos? Porque até se o seu olho for mau, pelo Evangelho, você é mau. Mas você é mau ao ponto de tirar a vida de alguém? Não. Você é mau porque você julga as pessoas. Você é mau porque você caluniou. Então, o bem e o mal têm graus. E se estamos aqui, somos maus. Não somos aquele que já busca o conhecimento, busca a reforma íntima. Ele já saiu daquele grau máximo da maldade, do desrespeito, de retirar a vida, de agredir, de macular a vida do outro, de abusar da vida do outro. Mas ele tem suas maldadezinhas. Se tiver uma chance de levar uma vantagem no negócio, ele é bom ou ele é mau? Para a família, para aquela pessoa que fez negócio com ele é mau. Para a família dele, que ele levou o dinheiro a mais para casa, proporcionou coisas boas para os seus filhos, ele é bom. Então, o que é mau e o que é bom? O que é um homem mau, o que é um homem bom, um homem de bem? Então, o
Evangelho traz as caracteres do homem de bem. Orgulho. Nós somos orgulhosos? Se a gente aceitar direitinho assim, a gente não pode ser aquele orgulhoso que a gente está buscando aqui a nossa reforma íntima, mas um grauzinho de orgulho nós temos, né? Nós temos vaidade? Vaidade no sentimento, vaidade na posse do outro, querer controlar a vida dos outros. Nós temos? Temos. O Evangelho fala que se o homem tem vaidade, vaidade, orgulho, o egoísmo, né? Se nós não fôssemos egoístas, né, nós mesmos podemos fazer reflexões, né? Eu não sou egoísta porque eu pago bem os meus funcionários, eu distribuo com eles e tal, mas se fizer uma boa reflexão, você vai descobrir em você atitudes egoístas. Então, por isso é que nós estamos todos aqui e todos sem condição de ficar mesmo apontando o dedo para dizer quem deve morrer e quem não deve. Uma forma assim mais extrema de analisar essa passagem, né? Então, é avaliar, olhar o fato, entender que tem dor em ambos os lados, né? Quem sofre com o homem que não é bom, aquele homem que não é bom, ele está doente. Ele está doente. E nós podemos um dia estarmos numa situação semelhante. Deixa mexer com alguém da nossa família, um filho nosso, fazer uma maldade, nós vamos ser mal. Ah, mas estou só retribuindo, mas é mal também. Ok? Então é isso. É ser tranquilo e buscar a cada dia refletir, fazer as reflexões. É o que nós estamos fazendo, né? Primeiro, então, a primeira reflexão: somente pessoas boas merecem viver? Esse é o verdadeiro contraponto dessa passagem. Então, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? A maldade e a bondade possuem vários graus. Lembrem-se sempre disso. Nem todo mundo é totalmente mau e nem todos nós somos totalmente bons. Nós somos luz e sombra. Qual é a grande sabedoria que nós temos que procurar vivenciar na nossa vida? Administrar o nosso lado sombra, alimentar o nosso lado luz, reconhecer que eu sou sombra, reconhecer que eu falho. Às vezes a gente vê essas brigas no trânsito, né? Aí fala assim: ah, que absurdo, no trânsito, nossa, fez isso, fez aquilo. Será que na mesma condição eu não faria igual ou pior? É isso. O Evangelho, ele vem para fazer a interpretação do Evangelho pelos Espíritos, pela organização de Allan Kardec, é exatamente para servir disso, né? 2023, hoje, 1861, é atualíssimo a interpretação de uma fala corriqueira nossa, né? Aí você vê lá na televisão falar: esse cara tem que morrer. E agora na política? Eu queria: morra fulano, morra cigano. E na pandemia? Não, só morreu gente boa, os ruins ficou tudo. Pois é isso mesmo. Os ruins ficaram por quê? Pois é, nós ficamos, né? Brincadeira, pessoal. Eu sei que nosso coração quer sempre melhorar. Se nós somos todos aprendizes na Terra, nós, os que somos bons e os que nós consideramos maus, o planeta é uma escola. Quem vai para a escola?
quem precisa aprender. Então, por que morre o bom e fica o mal? Porque o mal não passou de ano. Está reprovado na 3ª série até hoje. Tem que ficar. É o hospital. Aqui também é hospital. Para quê? Para curar as nossas dores, né? Nós temos dores incompreendidas do abandono, que a gente não entende. Nossa, meus pais são tão bons, tão carinhosos comigo, eu sinto tão abandonada. Isso é uma dor que pode se transformar em tristeza que pode virar depressão. Dor. Qual é o melhor lugar de curar a depressão? Aqui. Como? Primeiro, amando-me. Primeiro, depois o próximo. Amar, servir ao próximo é um santo remédio para a depressão. Então, bons e maus, precisamos de escola e de hospital. Então, está aqui. O homem mau, o que predomina nele? Predomina o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? As condições débeis dele. Então, por isso, lembrar que as condições de um agressor, de um pedófilo, eles estão no extremo de uma maldade. Mas também é mal aquele que deseja o mal para o outro. Ele não precisa ter a ação, mas o desejo já é. Por isso que é dito, a gente peca, não foi assim que a gente aprendeu no catolicismo? Peca até por pensamento? É isso. Quando eu penso mal, já desejo mal, julgo mal. Né? Então, é o exercício. Então eu não vou conseguir isso, é muito difícil. Não, mas a hora que você pensar, você refuta essa ideia. Não, eu não quero pensar isso de fulano. Eu não vou pensar. E vai afastando. É para isso que Allan Kardec colocou aqui. E o segundo, a segunda reflexão amorosa é o não julgueis. Porque você julga a situação, que aquele homem é mau, pela sua experiência com ele. Você julga pela sua experiência. E a reencarnação é a oportunidade de aprendizado. Então, se aqui na Terra fosse ficar só os bons, não teria nada para aprender, porque eram só os bons. Isso não é para a Terra, isso é para outras dimensões. Para outras dimensões. E essas dimensões, eu me pergunto muito isso. É pura perfeição? Não, são várias graduações de mundos. Mundos em regeneração, mundos intermediários, até você chegar nos mundos celestes. Né? E o que é que nós estamos aqui para aprender? A vencer, a melhorar esse nosso defeito de julgar também. Assim como o egoísmo é para ser vencido. Não julgueis. A reencarnação é a oportunidade de aprendizado. E mais, lembrar sempre, com a mesma medida que eu julgo o outro, eu serei julgado. Com a mesma medida. Tão interessante isso. E assim, quando você julga e depois você se vê na mesma situação, é muito doloroso. Uma palestra do Divaldo Franco, num congresso espírita, ele falou disso há muitos anos, deve ter mais de 15 anos. Ele falou que ele conheceu uma pessoa que ela falava mal do filho da vizinha, achava todos os defeitos. E esse filho da vizinha realmente tinha um defeito. E ela falava mal e chegou a falar para a própria mãe. Passado um tempo, ela descobriu que o filho dela tinha o mesmo comportamento. Aí dói muito mais. Por quê? Porque um dia você rejeitou totalmente aquele comportamento. E agora, como você vai rejeitar esse comportamento no seu filho, que você ama tanto? Aceitar isso. Então, não julga, porque às vezes quando essa condição bater na sua porta,
você vai sofrer mais. Por isso que essas críticas nós devemos conter, e até de criticar na frente dos nossos próprios filhos. Porque às vezes quando nós estamos criticando, eles estão pensando, coitada, minha mãe não sabe nada, inocente. É o não julgueis. Não julgueis é maravilhoso. O não julgueis, ele assim, para mim é amar ao próximo como a si mesmo, e depois é não julgueis. Pessoas que amamos podem ser consideradas más. Também pensar isso, né? Então pensa o coração de uma mãe que tem um filho que praticou um crime bárbaro, que aí está toda a sociedade gritando, tem que morrer, ou então vai lá para a porta da delegacia para matar ele. Pensa na dor, né? Porque não, o projeto dela não era esse, né? Para esse filho, quando gestou o filho, quando criou, quando cuidou da forma que ela deu conta de cuidar. Então, a gente tem que se colocar do lado de lá também, né? Esse é um ensinamento. E terceira reflexão amorosa: Deus não faz distinção entre seus filhos. Você acredita que para Deus nós todos somos iguais? Não existe esse negócio, Deus não gosta de mim. Não existe. Tira isso da sua cabeça. Não existe. Ele sabe tudo que passa dentro de mim, de vocês. Tudo. Todas as dores, incertezas, mágoas, tristezas, ressentimentos. Tudo. E Ele ama do mesmo jeito. Do mesmo jeito que Ele ama o pastor, o padre, o caridoso, aqueles que nós conhecemos, aquelas pessoas como Chico Xavier, que são um exemplo para nós, Madre Teresa. Ele ama o criminoso mais vil que está na penitenciária. Ele só está esperando a volta desse filho. Por isso que Jesus nos ensina pela parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, eu tenho o filho que ficou junto com o pai e o filho que foi embora gastar o dinheiro do pai. Na nossa análise aqui, se a gente tivesse assistido uma série com essa história, a gente ia dizer, um é bom, o outro é mau. E o pai recebe o filho que foi embora, gastou o dinheiro, que somos nós, gastou o dinheiro, gastou a bondade que Ele colocou em nós afastamos disso e fomos viver no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na maledicência, etc. Quando nós fizemos isso, nós nos afastamos, mas Ele está esperando. Ele ama igual. O filho que estava dentro da casa com Ele, quanto o filho que foi embora, Ele ama igual. Não tem diferença. Não tem diferença. Não tem, fala assim, eu sou um filho muito amado de Deus. Você é, e o mundo inteiro, e todo mundo, e todas as galáxias, e todo ser vivo é amado por Deus. Não existe. Deus não personifica Deus como um ser humano falível. E o amor dele é incondicional. Não é esse amor, se eu amo só se andar certinho. Oh, Deus não gosta. É inclusive uma coisa que a gente precisa corrigir na educação. Faça o certo, vida reta, faça o bem. Não ponha a responsabilidade. Deus não gosta disso. Deus está com raiva de você. São coisas que os humanos criam. Tá? Esse amor incondicional, então, ele não faz distinção. Então, para ele, tanto faz quem morre, quem não morre. Ele está pronto para receber todo mundo. Mas tem uma história, tem uma situação que envolve cada vivência e cada experiência. E também não é Deus que escolhe, não, somos nós mesmos. Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. E nós temos o livre-arbítrio na hora do nosso planejamento reencarnatório.
profissão aqui, você pode aprender nessa profissão, nessa ou nessa. Qual que você vai querer nessa encarnação? Vou querer ser professor. Aí vem como professor e só sabe reclamar de ser professor. Né? Ele dá a chance. E qualquer outra que seja, né? Que a gente reclama muito, né? Imagina o sentimento de uma mãe, já falei. Na pandemia, talvez nós tenhamos dito isso, né? Abre aspas. As pessoas boas estão morrendo e os maus não. Não sei, talvez não. Pode ser que alguém tenha pensado isso, mas assim, eu ouvi essas verbalizações em algumas reuniões e tal. E não tem nada a ver, porque não há para Deus distinção de bom e mal. Foi uma experiência vivenciada por nós, para testar a nossa solidariedade, a nossa fé, a nossa compaixão com o outro. Né? Não foi por acaso, um dia teremos todos um entendimento de por que passamos por essa experiência, né? Para o nosso aprendizado. Quem sabe o homem bom já tem cumprido a sua missão, então é isso que tem que ficar na nossa mente. Cultivemos então a fé, né? Todos os acontecimentos, até no caos, Deus está no comando. A gente vive, às vezes, estamos vivendo um caos. Sempre a Terra viveu caos. Né? Talvez hoje ele esteja mais próximo da gente porque tem mais informação. Antes demorava mais. Né? Tá aqui hoje meu pai, veio comigo, seu Benedito. Né? Meu pai passou por uma guerra, né? Período da guerra, da Segunda Grande Guerra. Era caos, não tinha açúcar. Ele conta muito, né? Não tinha açúcar, adoçava com rapadura e tinha que fazer lá no fundo do quintal. Né? E não tinha remédio, não tinha. Remédio era só as ervas que cada um sabia manipular e se cuidar. Né? E olha nessa pandemia, quanto conforto a gente teve. Né, de poder ficar em casa, na nossa casa, muitos, né, outros não, nem todos, mas nós aqui ficamos esperando o tempo, né, com condição de viver ali, com água, com luz, né? Quantas gerações passaram pelo caos? Então, o caos não existe. O que existe é aprendizado. Então a gente reclama muito. Então vamos cultivar a fé, porque até no caos tem muito aprendizado. E muitas tradições de orientais, budismo, taoísmo, ensinam muito isso. O caos é rico de aprendizado. Quantas coisas nós aprendemos nesse período de caos da nossa pandemia? Então, confiar. Primeiro, não há ninguém totalmente mal e nem totalmente bom. Então não se deve julgar. Deus ama os maus e os bons. E o caos é aprendizado. E a Terra já passou por pandemias, maremotos, terremotos, tsunami, vai passar e vai aprender. No tsunami, no maremoto, na pandemia, morrem bons e maus. Porque não existe essa distinção para Deus. Bom, eu não sei se já deu tempo. Já deu? Então, a reflexão que eu queria fazer com vocês é essa. Teve uma médica que saiu daqui do Brasil fazer trabalho social voluntário lá no Tahiti, por causa das catástrofes lá da natureza e muitas pessoas muito doentes e tal. Ela era uma médica pediatra, Zilda Arms,
é a irmã do Dom Evaristo Armes, o bispo católico. Eles são de uma família muito católica, de Santa Catarina e tal. Então ela é muito conhecida porque ela criou vários programas dentro da Igreja Católica de atenção à criança, né, principalmente à criança e ao adolescente, essas questões de caderneta da vacina, importância, tudo foi um trabalho que ela realizou. Ela era médica pediatra. E ela vai lá para essa crise lá no Tahiti. A gente já viu muitos documentários sobre lá, e lá ela morre. E eu nunca me esqueci disso, porque eu pensava, gente, mas a pessoa sai daqui para ir ajudar lá, e chegou lá, morreu. Né? Morreu por quê? Porque a missão dela estava cumprida. Ela estava fazendo o que ela queria, o que ela gostava, no ambiente que ela gostava. E também a gente tem que sempre pensar que existem muitas criaturas que estão aqui para nos exemplificar, sabe? Para ser aquele exemplo, referência. E ela é uma referência, né? Ela foi em 2000, foi na época do terremoto, lá já tem muitos anos, mais de 10 anos. Mas ela foi para lá e faleceu. E quantos foram em missão, até do Brasil mesmo, e faleceram? Foram para ajudar, foram para auxiliar, largaram suas famílias e faleceram. Né? Então, são pessoas boas que já concluíram, né, a sua tarefa, a sua missão nesse planeta. Tá? Eu quero desejar boas reflexões, né? A gente às vezes ouve, quem está falando aqui, quer dizer para vocês que eu sou uma pessoa que tem muitas dificuldades e imperfeições. Mas quando eu faço o estudo, aí diante de uma situação que eu vou me encontrar, vai acionar o gatilho assim, opa, você já estudou isso. Você não pode pensar assim. É isso, é maravilhoso. Isso chama consciência. Então é lento mesmo, é a consciência de pensar, calma, não pertence a você o julgamento, a justiça não é sua, é divina, não é? Certo, Ana Paula? Obrigada, pessoal, até a próxima.